filho do milionário foge de casa e é acolhido por um mendigo. O final é surpreendente. Engolido pelas sombras da cidade, filho do homem mais rico da região, sua fuga virou o assunto mais comentado. Como um jovem que tinha tudo resolveu escapar do luxo para se esconder com um mendigo? A história tem mais segredos do que aparenta. E o que ninguém sabe ainda é que esse mendigo não é qualquer um. Joaquim, o velho homem de olhos brilhantes, guarda cicatrizes profundas, não apenas no rosto, mas na alma. E é ele quem vai mostrar a Lucas que a vida pode ser mais do que títulos, festas e dinheiro, mas ao mesmo tempo que fugir de certos fantasmas pode trazer consequências terríveis. No meio da madrugada, Lucas estava ali, sozinho, andando pela calçada molhada, o coração pulsando forte, tentando apagar a voz estridente do pai na cabeça. Você precisa ser perfeito. Ele sentiu o aperto no peito que vinha com cada cobrança, cada olhar desconfiado da família. As ruas vazias lhe pareciam um labirinto infinito, tão diferente dos corredores reluzentes da mansão onde cresceu. Quando tudo parecia perdido, ele viu uma figura, o mendigo sentado contra a parede, olhos fixos na lua, como se guardasse segredos daquela noite triste. Joaquim não era como os outros. A barba desgrenhada escondia um sorriso que parecia ter enfrentado 1000 tempestades. Quando Lucas se aproximou, o velho estendeu a mão e compartilhou um pedaço de pão. Aqui não tem luxo, garoto, mas também não tem correntes, disse ele, com uma voz seca, porém cheia de ternura. Sentiu o nó na garganta, misto de medo e alívio. Ali no frio da madrugada, entre o barulho de carros distantes e o silêncio pesado da cidade, ele começou a entender que a verdadeira liberdade não estava no dinheiro, mas nas pequenas coisas que Joaquim valorizava. O simples sabor do pão, o calor de um abraço, a honestidade nua e crua da vida na rua. O mais estranho? Joaquim falava como se conhecesse Lucas de outra vida, soltando frases que deixavam o garoto desconcertado. Seu pai guarda sombras que nem você imagina. Suas cicatrizes são antigas, quer ele queira ou não. Lucas piscava, incrédulo. Como podia um mendigo saber tanto sobre uma família tão protegida? O mistério só aumentava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o pai de Lucas não descansava. O silêncio do desaparecimento virou grito na mansão. Um detetive particular foi contratado, com ordens claras: encontrar o filho a qualquer custo. A tensão apertava o peito do jovem, que agora tinha que decidir: correr de volta para um mundo sufocante ou mergulhar nos segredos escuros que começava a desvendar junto de Joaquim. Cada palavra, cada olhar entre eles parecia carregar um peso impossível. A sensação de que a história de Lucas e Joaquim estava ligada por fios invisíveis, prontos para se romper e revelar coisas que poderiam destruir tudo o que ele já acreditava. E no meio disso tudo, no frio e na noite, Lucas sentia as mãos tremerem. Não só por medo, mas por uma faísca de esperança rara, uma força estranha que só a verdade pode provocar. O que será que o futuro guarda para esse garoto e aquele mendigo? Que segredos ainda estão enterrados, esperando para vir à tona e mudar tudo? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava ali, congelado, a mente turbilhonando com a revelação de Joaquim. O velho mendigo sabia mais do que aparentava. Era como se seu passado estivesse ligado ao de Lucas de uma forma quase mística. Uma brisa fria soprou e Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que mais ele poderia descobrir? Então, um grito cortou a noite. Lucas! Era a voz do pai, ecoando nas ruas vazias. O jovem olhou para Joaquim, que tinha agora o olhar distante, quase perdido em lembranças. Ele não está aqui, respondeu, com a voz firme, mas respeitosa. O coração de Lucas disparou. O pai estava mais perto do que pensava. Um movimento rápido. Um carro parou. Luzes de sirene. Policiais estavam em busca dele. A adrenalina subiu. Você precisa ir agora, disse Joaquim. Mas Lucas hesitou. A cada passo que dava em direção à furtiva liberdade, uma nova dúvida o assaltava. Joaquim pegou um pedaço de papel do bolso e o entregou, dizendo: "Aqui, isso pode te ajudar." Quando Lucas abriu, viu o endereço de uma antiga casa que pertencia à sua família, um lugar que ele acreditava estar abandonado. Mas a surpresa veio quando leu o nome escrito no canto: Marta. Ele sentiu o chão sob seus pés vacilar. Marta, sua mãe, que ele acreditava ter morrido em um trágico acidente anos atrás. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Se a mãe estava viva, onde ela tinha estado todo esse tempo? O que mais sua família escondia? Joaquim o fitava com uma intensidade que misturava compaixão e urgência. As respostas estão lá, garoto. Mas esteja preparado. Nada será como você imagina. Com a sirene ecoando ao fundo, Lucas ficou paralisado em um mar de dúvidas e oportunidades. Todo o seu mundo estava prestes a se desmantelar. E as ligações que antes pareciam claras agora eram um emaranhado de segredos e mentiras. O que ele escolheria a seguir? Lucas estava ali, congelado, a mente turbilhonando com a revelação de Joaquim. Ele mal conseguia processar a ideia de que sua mãe, Marta, poderia estar viva. Mas agora não era hora para hesitar. A sirene ecoava mais perto, quebrando o silêncio da noite como um grito de emergência. Você precisa ir agora, Joaquim repetiu, seu tom urgente e enraizado na gravidade do momento. O coração de Lucas disparava. Uma mistura de medo e curiosidade pulsava dentro dele. Ele olhou para o papel amarrotado com o endereço. Marta. O nome acendeu uma chama de esperança em seu coração. Mas também trouxe uma tempestade de dúvidas. O que ele faria se encontrasse a mãe? E o que ela diria? Antes que Lucas pudesse tomar uma decisão, um grupo de policiais apareceu, iluminando a rua com seus holofotes. Um medo visceral tomou conta dele, como se um peso tivesse se instalado em seu peito. Os policiais se espalhavam, como se fossem predadores em busca de uma presa. Rápido! Entre na sombra! Joaquim puxou Lucas para trás de um velho carro abandonado. O velho se agachou, sua expressão séria e intensa. Lucas também fez o mesmo, escutando a respiração pesada em sua nuca. As luzes dos policiais dançavam pelas calçadas, enquanto Lucas lutava contra o impulso de sair correndo.
A vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre, mas a pergunta que ecoava em sua mente era se a sua mãe estava viva, por que ela o deixara. Enquanto se escondia, Lucas percebeu os rostos dos agentes em sua busca. Ele disse a si mesmo que não tinha nada a temer, mas no fundo sentia que sua vida estava prestes a se desmoronar em 1.000.000 de pedaços, cada um mais pesado que o anterior. Uma voz conhecida ecoou nas sombras. "Lucas, onde você está?" Era a voz do pai, sua preocupação enraizada em cada sílaba. O garoto estava dividido entre a necessidade de se esconder e o desejo de correr até o pai e gritar que estava bem. Mas o que ia fazer? "Fique quieto!" Joaquim sussurrou, seu tom carregado de urgência. "Este não é o momento de se expor." Os homens da lei continuavam a procurar, e Lucas viu um deles se aproximar. Seus instintos de sobrevivência se ativaram e Lucas se encolheu mais, como se quisesse se tornar invisível. O homem olhou ao redor, mas não percebeu a presença deles. Por um instante, o silêncio foi ensurdecedor, até que o policial se afastou, murmurando algo para os outros. Mas então, de repente, um grito cortou a noite. "Ele está aqui!" Uma mulher desesperada veio correndo, cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. Era Clara, a governanta da casa de Lucas. Ele sentiu uma onda de alívio, misturado com horror. O que ela estava fazendo ali? Antes que pudesse reagir, os policiais se viraram, e Lucas soube que não podia ficar mais tempo escondido. Joaquim olhou para ele. "Corra, agora!" Ele empurrou Lucas suavemente na direção oposta, enquanto se levantava e começava a se afastar, distraindo os policiais. "Joaquim!" Lucas gritou, mas o velho apenas acenou com a cabeça, seu olhar determinado. Lucas hesitou. O instinto de salvar Joaquim conflitou com o desejo de descobrir a verdade sobre sua mãe. Mas a adrenalina dominava seus sentidos. Lucas virou-se e começou a correr. Ele não tinha ideia de para onde estava indo. Mas a imagem da casa abandonada de sua família o guiava, como uma luz em meio à escuridão. Ele precisava saber. Ele precisava descobrir o que tinha acontecido com Marta. As ruas passaram como borrões. O frio na brisa contra seu rosto parecia cortante, mas a determinação esquentava sua coragem. Ele precisava chegar lá antes que os policiais encontrassem Joaquim. A imagem da expressão de Joaquim, forte, paternal, cheia de segredos, ficou gravada em sua mente. Por fim, ele alcançou a antiga casa da família. Estava em ruínas, mergulhada nas sombras da noite. Mas ainda assim, Muca sentia um puxão forte no coração. Ele empurrou a porta quebrada, que gemia ao abrir. A escuridão o envolveu como uma nuvem. Ele respirou fundo, a tensão apertando seu peito. "Mãe?" Sua voz ecoou pelo vazio. Silêncio. Ele avançou, seus pés traçando o caminho no caos da casa. O cheiro de mofo tinha um gosto amargo, e a poeira dançava na luz fraca que penetrava pelas janelas quebradas. Ele se lembrou de como essa casa costumava ser cheia de vida, risadas, amor. Agora, tudo parecia um mausoléu. "Marta!" Ele sussurrou novamente, a esperança diminuindo. Mas a sala estava vazia. A casa pareceu engoli-lo, como se estivesse sendo empurrado para dentro de um pesadelo. Lucas percorreu os cômodos, a cada passo a ansiedade crescendo. Ele sentiu um aperto no peito quando encontrou a porta do porão. Furtivamente, ele a abriu. A escuridão era profunda, quase palpável. Ele hesitou,
Mas algo o empurrou para frente. A necessidade de saber o que estava escondido ali era maior que o medo. Ao descer os degraus rangentes, uma imagem tomou conta de sua mente. A mãe que ele tinha perdido. A mulher que ele acreditava não estar mais com ele. E se ela estivesse lá embaixo? Quando os pés dele tocaram o chão do porão, um pressentimento inquietante tomou conta. Ele estava pulando na frente de riscos desconhecidos. O ar era gelado e pesado. Ele piscou, tentando se adaptar à escuridão. O silêncio era ensurdecedor. Então, uma sombra se moveu no canto. Ele parou. Marta? A voz dele tremeu, insegura. Lucas? A voz que respondeu fez seu sangue congelar. Não era a voz que ele esperava. Não era Marta. Era uma mulher com uma presença tão intensa que parecia fazer o espaço ao redor dele encolher. A luz fraca revelou seu rosto, pálido e marcado por cicatrizes. Quem é você? Lucas perguntou, lutando contra a ansiedade que se agarrava em seu peito. Você realmente não sabe? A mulher sorriu, mas havia algo de sombrio na expressão dela. Você deve ser muito especial para ter ignorado tudo isso por tanto tempo. Não só por você, mas pela sua família. As palavras dela partiram seu coração, mas ele não entendia. O que você quer dizer? Que família? Ela começou a se aproximar, seu olhar penetrante não saindo dele. Eu sou Marta, retrocedeu, o coração contraindo. Não pode ser. Você morreu. Todo mundo disse isso. A dor quase o fez sucumbir. O que estava acontecendo? Ele queria acreditar, mas não podia. Eles mentiram para você. A mulher o enfrentou, seu olhar insistente. Eu fui forçada a desaparecer, Lucas, para te proteger, para proteger a sua vida. Uma confusão total envolveu Lucas. Ele não sabia se deveria respirar ou falar. Proteger? Mas por quê? A mulher sorriu de maneira trágica, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Por causa do seu pai? Por causa do que ele fez? A declaração atingiu Lucas como uma bomba. Ele sentiu a terra sob seus pés tremer. O que você quer dizer com isso? O que pai fez? Mas a mulher se arrastou um passo para trás, a dor gravada em seu rosto. Precisamos sair daqui, agora. As palavras saíram apressadas, como se houvesse um perigo que ele não conseguisse ver. Ele estava paralisado, as peças do quebra-cabeça ainda se juntando, enquanto ela se movia com urgência. Você não está a salvo. Ele nunca vai parar de te procurar. Finalmente tudo começou a fazer sentido, e ao mesmo tempo parecia um emaranhado de mentiras. Toda a vida que ele conhecera estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. O que alguém poderia fazer para garantir que uma criança tivesse uma vida normal, mas ao custo de esconder verdades tão profundas? Antes que Lucas pudesse responder, barulhos de passos e gritos sopraram do lado de fora. Ele olhou para a escada do porão. A adrenalina subindo como um tsunami. Você precisa confiar em mim, Lucas. Não estamos seguros aqui. Ele sentiu seu estômago revirar. O que deveria fazer? A verdade que ele tanto desejava era quase insuportável de encarar. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que não havia mais volta. Ele precisava descobrir qual era o verdadeiro preço da liberdade. Desesperado, Lucas agarrou o braço de Marta. Vamos! Foi a única palavra que conseguiu puxar do fundo de sua garganta. Se a vida dele fosse uma mentira, ele precisava saber o quanto ela era profunda e escura. Mas enquanto eles se moviam em direção à saída, um barulho estrondoso estremeceu a casa. O som de portas sendo arrombadas se fez ouvir. A adrenalina borbulhava nas veias de Lucas.
O tempo estava se esgotando e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Ele precisava decidir. Voltar para o passado que acreditava conhecer ou mergulhar nas sombras do desconhecido, ao lado de uma verdadeira estranha que afirmava ser sua mãe. E enquanto as sombras da noite o envolviam, ele soube que não havia escolha. A vida dele nunca mais seria a mesma. Desceram as escadas do porão com pressa, mas antes que pudessem alcançar a saída, um estrondo ressoou. A porta se abriu de forma brutal e um grupo de homens armados entrou, cada um com expressões de determinação. Lucas congelou, terror cavando um buraco em seu estômago. Quem eram eles? Você pensou que poderia escapar, não é? Uma voz familiar interrompeu o silêncio. Lucas virou-se, sua mente ficou em choque ao ver o rosto de seu pai, o homem que ele havia tentado evitar. Mas o que realmente o deixou perplexo foi a presença de Joaquim ao seu lado, que de repente se transformou. O olhar que antes carregava compaixão, agora estava envolto em uma fúria silenciosa. "Olá, meu filho", disse Eduardo, a frieza na voz tremendo com a intensidade do momento. "Eu sempre soube que você acabaria voltando para casa." A indignação de Lucas fervia enquanto ele buscava uma razão. Então Marta olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Lucas, você não entende. Seu pai não é apenas um empresário. Ele é muito mais. Uma revelação formidável. O motivo do desaparecimento de Marta estava prestes a ressoar. Ao mesmo tempo, Joaquim se virou e Lucas notou uma fraca cicatriz em seu rosto que se assemelhava à de Eduardo. Uma conexão visceral. "Você pode não ser quem pensava que era, Lucas", Joaquim disse, a voz como um eco distante, quase doloroso. O choque atingiu Lucas como uma onda. A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue. Ele se sentiu jogado em um mar de mentiras e sua visão se obscureceu com uma confusão. "O que você está dizendo?" A angustiante pergunta escapuliu de seus lábios. O silêncio se instalou e o ar parecia pesado com tudo que ainda estava por vir. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão soou do lado de fora, fazendo a casa tremer. O pânico tomou conta e Lucas percebeu que a verdade que ele buscava estava agora à beira de explodir. O que estaria esperando lá fora? Desceram as escadas do porão com pressa, mas antes que pudessem alcançar a saída, o estrondo ressoou. A porta se abriu de forma brutal e um grupo de homens armados entrou, cada um com expressões de determinação. Lucas congelou, terror, cavando um buraco em seu estômago. Quem eram eles? "Você pensou que poderia escapar, não é?" A voz conhecida interrompeu o silêncio. Lucas virou-se e ficou em choque ao ver o rosto de seu pai, Eduardo, o homem que ele tentara evitar. Mas o que realmente o deixou perplexo foi a presença de Joaquim ao seu lado, que agora tinha uma expressão estranha, quase sombria. "Olá, meu filho", disse Eduardo, a frieza na voz transparecendo a intensidade do momento. "Eu sempre soube que você acabaria voltando para casa." Lucas sentiu sua raiva fervilhar. Ele estava prestes a questionar a escolha de palavras do pai, quando um grito repentino cortou o ar. "Eduardo, não faça isso!" A voz de uma mulher reverberou pelo porão, fazendo com que todos se virassem. E quando ela apareceu, Lucas quase desmaiou. Era Marta, sua mãe, mas não era a mulher fragilizada que ele esperava.
Seus olhos brilhantes refletiam uma paixão intensa e uma determinação arrepiante. Ela não é quem você pensa que é! Joaquim gritou, e sua presença antes tão paternal agora parecia ameaçadora. Marta esconde segredos muito mais profundos do que você imagina. Lucas, e é hora de a verdade vir à tona. Lucas olhou entre os dois mundos, o pai e a mãe, as fissuras se abrindo como a terra rachando ao seu redor. Ele nunca sentira tanto medo. Era um quebra-cabeça de vidas entrelaçadas que ele não compreendia. E antes que pudesse reagir, uma explosão atingiu o fundo da casa. O chão tremeu e a realidade dele desmoronou. O que seriam aqueles segredos? O que mais estava oculto? A angústia aumentava enquanto ele tentava enxergar através das sombras, sem saber em quem confiar ou qual caminho seguir. Desceram as escadas do porão com pressa, mas antes que pudessem alcançar a saída, um estrondo ressoou. A porta se abriu de forma brutal e um grupo de homens armados entrou, cada um com expressões de determinação. Lucas congelou, terror cavando um buraco em seu estômago. Quem eram eles? Você pensou que poderia escapar, não é? A voz conhecida interrompeu o silêncio. Lucas virou-se e ficou em choque ao ver o rosto de seu pai, Eduardo, o homem que ele tentara evitar. Mas o que realmente o deixou perplexo foi a presença de Joaquim ao seu lado, que agora tinha uma expressão estranha, quase sombria. "Olá, meu filho", disse Eduardo, a frieza na voz transparecendo a intensidade do momento. "Eu sempre soube que você acabaria voltando para casa." Lucas sentiu sua raiva fervilhar. Ele estava prestes a questionar a escolha de palavras do pai, quando um grito cortou o ar. "Eduardo, não faça isso!" A voz de uma mulher reverberou pelo porão e quando ela apareceu, Lucas quase desmaiou. Era Marta, sua mãe, mas não a mulher fragilizada que ele esperava. Seus olhos brilhantes refletiam uma paixão intensa e uma determinação arrepiante. "Ela não é quem você pensa que é", Joaquim gritou, seus olhos fixos em Marta, agora revelando um brilho ameaçador. "Marta esconde segredos muito mais profundos do que você imagina, Lucas. E é hora de a verdade vir à tona." Lucas olhou entre os dois mundos, o pai e a mãe, e a linha se tornava cada vez mais tênue. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do exterior. O chão tremeu e com ele a porta do porão foi arrombada, revelando uma nova figura. Uma mulher que ninguém esperava. Clara, a governanta, entrou com um olhar devastado, segurando o envelope. "É tudo verdade o que você fez, Eduardo!" A revelação cortou o ar, como se um livro de segredos tivesse sido aberto. Todos viraram a atenção para Clara, confusos e alarmados. "Eduardo não é seu pai, Lucas. Ele trocou de identidade com um homem." A voz dela tremeu e a tensão se intensificou. "O homem que você pensa ter sido seu pai era um criminoso. E você é o herdeiro de um império muito mais sombrio do que você jamais poderia imaginar." As palavras dela impactaram Lucas como uma maré avassaladora. O que ele sabia sobre sua vida, sua família, tudo estava prestes a se desmanchar. Se um segredo assim existisse, o que mais estava escondido? Ele precisava decidir, enfrentar essa nova verdade sobre quem realmente era ou correr mais uma vez para as sombras. Agora mais profundas do que nunca, desceram as escadas do porão com pressa, mas antes que pudessem alcançar a saída, um estrondo ressoou. A porta se abriu de forma brutal e um grupo de homens armados entrou,
cada um com expressões de determinação. Lucas congelou, terror cavando um buraco em seu estômago. Quem eram eles? Você pensou que poderia escapar, não é? A voz conhecida interrompeu o silêncio. Lucas virou-se e ficou em choque ao ver o rosto de seu pai, Eduardo, o homem que ele tentara evitar. Mas o que realmente o deixou perplexo foi a presença de Joaquim ao seu lado, que agora tinha uma expressão estranha, quase sombria. "Olá, meu filho", disse Eduardo, a frieza na voz transparecendo a intensidade do momento. "Eu sempre soube que você acabaria voltando para casa." Lucas sentiu sua raiva fervilhar. Ele estava prestes a questionar a escolha de palavras do pai, quando um grito cortou o ar. "Eduardo, não faça isso!" A voz de uma mulher reverberou pelo porão. E quando ela apareceu, Lucas quase desmaiou. Era Marta, sua mãe, mas não a mulher fragilizada que ele esperava. Seus olhos brilhantes refletiam uma paixão intensa e uma determinação arrepiante. "Ela não é quem você pensa que é." Joaquim gritou, seus olhos fixos em Marta, agora revelando um brilho ameaçador. "Marta esconde segredos muito mais profundos do que você imagina, Lucas. E é hora de a verdade vir à tona." Lucas olhou entre os dois mundos. O pai e a mãe. O terror se misturando à confusão. Antes que alguém pudesse responder, a porta do porão foi novamente arrombada. E um grupo de homens altas com uniforme de segurança armados e escudos irrompeu. O caos se instalou, e Lucas sentiu como se os pilares do seu mundo fossem desmoronar. Mas foi uma figura em meio ao tumulto que lhe chamou a atenção. "Pai!" gritou uma jovem com um cabelo bagunçado, os olhos cheios de fúria. Era sua irmã, Ana, a garota que ele pensou estar longe do mundo todo, perdida em seu próprio esconderijo. "Você não entende, ele não é seu verdadeiro pai." A revelação fez o chão sob seus pés estremecer. Ana! A realidade se desfez. Ela tinha suas razões para estar ali. A verdade já estava muito além do que ele poderia suportar. Ele observou sem palavras enquanto o semblante de Eduardo se tornava sombrio e Clara se escondia atrás dele, chocada. "Vamos descobrir quem realmente somos", concluiu Ana, a voz firme. Mas quem eram eles de fato? E por que ninguém confiava uns nos outros? O verdadeiro jogo estava apenas começando, e no fundo da sua mente, uma pergunta ficou: quanto tempo levaria até que todos os segredos desmoronassem? Levando Lucas com eles? Desceram as escadas do porão com pressa, mas antes que pudessem alcançar a saída, um estrondo ressoou. A porta se abriu de forma brutal e um grupo de homens armados entrou, cada um com expressões de determinação. Lucas congelou, terror cavando um buraco em seu estômago. Quem eram eles? Você pensou que poderia escapar, não é? A voz conhecida interrompeu o silêncio. Lucas virou-se e ficou em choque ao ver o rosto de seu pai, Eduardo, o homem que ele tentara evitar. Mas o que realmente o deixou perplexo foi a presença de Joaquim ao seu lado, que agora tinha uma expressão estranha, quase sombria. "Olá, meu filho", disse Eduardo, a frieza na voz transparecendo a intensidade do momento. "Eu sempre soube que você acabaria voltando para casa." Lucas sentiu sua raiva fervilhar. Ele estava prestes a questionar a escolha de palavras do pai, quando um grito cortou o ar. "Eduardo, não faça isso!" A voz de uma mulher reverberou pelo porão, e quando ela apareceu, Lucas quase desmaiou. Era Marta, sua mãe,
mas não a mulher fragilizada que ele esperava. Seus olhos brilhantes refletiam uma paixão intensa e uma determinação arrepiante. Ela não é quem você pensa que é, Joaquim gritou, seus olhos fixos em Marta, agora revelando um brilho ameaçador. Marta esconde segredos muito mais profundos do que você imagina, Lucas. E é hora de a verdade vir à tona. Antes que alguém pudesse responder, Ana, sua irmã, soltou uma revelação devastadora. Ele não é o pai que você conhece. Ele é seu tio, não seu pai. O chão parecia desmoronar sob os pés de Lucas. A confusão passou para um desespero profundo. Ele apenas conseguia olhar entre Ana, Joaquim e Marta, buscando verdades que não faziam sentido. Mas eu não entendo, Lucas gritou, sua mente girando. Quem sou eu então? Eduardo então sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Se você quer saber quem realmente é, tudo depende de onde você estiver disposto a ir. A verdade está mais perto do que imagina. E com isso, os barulhos de passos ameaçadores do lado de fora aumentaram. Uma nova onda de tensão correu pelo ar. O pânico explodiu enquanto eles se preparavam para o que estava por vir. E perguntas inundaram a mente de Lucas. A verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? Desceram as escadas do porão com pressa, mas antes que pudessem alcançar a saída, um estrondo ressoou. A porta se abriu de forma brutal, e um grupo de homens armados entrou. Cada um com expressões de determinação. Lucas congelou, terror cavando um buraco em seu estômago. Quem eram eles? Você pensou que poderia escapar, não é? A voz conhecida interrompeu o silêncio. Lucas virou-se e ficou em choque ao ver o rosto de seu pai, Eduardo, o homem que ele tentara evitar. Mas a presença de Joaquim ao seu lado agora parecia ainda mais ameaçadora. Olá, meu filho, disse Eduardo, a frieza na voz transparecendo a intensidade do momento. Eu sempre soube que você acabaria voltando para casa. A raiva de Lucas fervia. Ele estava prestes a questionar, quando um grito cortou o ar. Eduardo, não faça isso! A voz de uma mulher reverberou, e quando ela apareceu, Lucas quase desmaiou. Era Marta, sua mãe, mas não a mulher fragilizada a quem tinha se acostumado a imaginar. Ela vinha com uma determinação arrepiante nos olhos. Ela não é quem você pensa que é, gritou Joaquim, seu olhar fixo em Marta, agora revelando um brilho ameaçador. Marta esconde segredos muito mais profundos do que você imagina, Lucas. E é hora de a verdade vir à tona. Antes que pudessem processar, um estrondo ecoou. O teto do porão começou a desabar. Pedras e pó caíram sobre eles. Uma sombra atirou-se para a frente. Lucas! Gritou Ana, sua irmã, que corria em direção a ele. Eu não posso deixar que você caia nessa armadilha. Mas o que ela disse em seguida congelou o sangue de todos. Eduardo e Marta são cúmplices. Eles planejaram tudo. Um silêncio sepulcral então invadiu o porão. As revelações caíram como uma bomba. Lucas olhou entre os rostos conhecidos, suas mentes girando na confusão. O que estava acontecendo? Ele se sentiu preso em um redemoinho de mentiras, e a única coisa que restava era a dúvida. Até onde a traição se estenderia? Lucas olhou ao redor, o caos envolvendo o porão como uma tempestade. No meio da confusão, Ana, sua irmã, aproximou-se dele, seu olhar carregado de determinação. Precisamos sair agora, Lucas. Não dá para confiar neles. O terror nos olhos dela fez seu coração disparar.
Eduardo e Joaquim trocavam olhares sombrios, enquanto Marta estava paralisada, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lucas, por favor, confie em mim, implorou Marta, a voz embargada. Mas o que ele realmente sabia sobre ela? O ambiente parecia apertar, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Os segredos estão mais vivos do que nunca, gritou Joaquim, a fúria crescendo em sua voz. Vocês não percebem que todos estão em perigo? A tensão explodia, as verdades começando a surgir de forma avassaladora. Um novo estrondo fez todos estremecerem. Precisamos sair agora! Gritou Ana novamente. Lucas, em um momento de clareza, decidiu. Ele agarrou a mão de Ana, puxando-a para fora do porão. Entre eles, um futuro incerto. Mas algo dentro dele ardia. A necessidade de liberdade. Enquanto corriam para a saída, o último olhar para trás revelou a fúria e a traição estampadas no rosto de Eduardo. Era hora de reescrever a história. Ao chegarem no mundo exterior, a luz da manhã os envolveu. E por um instante, o peso dos segredos parecia distante. Então, ficou claro o que seria deles a partir de agora. E a verdade, finalmente revelada, os ajudaria a se encontrar ou seria seu maior desafio? Não perca nenhum capítulo emocionante que vem por aí. Você precisa se inscrever agora no canal para ter acesso a essas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Você quer ser parte dessa comunidade? Então compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio.